Vamos aproveitar que estamos de pé. Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 35 até o 39. Não, nós vamos até o 42. Todas abriram? Evangelho de São João, capítulo 1. Vamos ler do 35 ao 42. Podemos ler juntos? Vamos lá? No dia seguinte, estava lá João outra vez com 2 dos seus discípulos. E avistando Jesus que ia passando, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-no falar, seguiram Jesus. Voltando-se Jesus e vendo que o seguiam, perguntou-lhes: Que procurais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Vinde e vede, respondeu-lhes ele. Foram aonde ele morava e ficaram com ele aquele dia. Era cerca da hora 10ª. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido João e que o tinham seguido. Foi ele então logo à procura do seu irmão e disse-lhe: Achamos o Messias, que quer dizer o Cristo. Levou-o a Jesus e Jesus, fixando nele o olhar, disse: Tu és Simão, filho de João, será chamado Cefas, que quer dizer pedra. Essa é a palavra da nossa salvação. Muito bem, estamos no mês de outubro. Como passou rápido, meu Deus, já estamos em outubro. E esse mês, né, nós sabemos assim que a igreja, que é nossa mãe, ela nos ajuda muito na nossa vida de oração, na nossa vida de piedade. Então, ela coloca os tempos litúrgicos para que a gente viva melhor cada período. E cada mês, o mês passado foi o mês que a igreja reserva, né, para mês de setembro, mês da Bíblia. Então, é para a gente ler mais, ler melhor, meditar, rezar com a palavra de Deus, né? E assim a nossa fé vai aumentando, nós vamos crescendo no amor de Deus com essas instruções da igreja. E o mês de outubro? O que nós rezamos mais na igreja? Pelas missões, né? E aí a gente pensa nesses homens e mulheres que deixam tudo e que vão para a África e que vão, né, para as terras mais distantes para anunciar esse Deus maravilhoso, né? E nós achamos que é isso, rezamos por eles, não é verdade? Mas achamos que essa missão, esse chamado de Deus, é para nós também? É para nós também. E que chamado maravilhoso Deus nos faz. Então, eu peguei esse trecho do Evangelho de São João, né, quando ele conta a primeira vez que eles viram Jesus e que o seguiram. Né? E é tão interessante a gente prestar atenção nos detalhes, né? A curiosidade deles é: Senhor, onde moras? Olha o que eles queriam saber, né? Onde moras? E Jesus olha para eles e fala: Vinde e vede. Esse momento da vida de São João foi tão, não só para São João, né, mas para eles, esse momento do primeiro encontro, do primeiro chamado, marcou tanto o coração e a vida daquele homem, que ele, depois de quantos anos que ele foi escrever o seu evangelho, qual o detalhe que vocês perceberam? O que ele lembra? A hora. A hora. Veja, muitos anos depois, mas marcou a vida dele. Ele lembrava do minuto,
né, do dia que ele teve aquele encontro com o Senhor. E a vida dele nunca mais foi a mesma, né? Então, nós percebemos o quê? Que Deus escolheu aqueles homens que antes estavam lá nas suas profissões, né? Não eram homens extremamente cultos, pelo contrário, pescadores, homens simples. Ele escolhe aqueles homens, e com aqueles 12 homens, depois teve uma pequena troca ali, mas com 12 homens, olha o que Deus fez no mundo. Estamos aqui hoje, né? Pela força, né, logicamente, de Deus que operou através deles, nós estamos aqui hoje. Então, lembrando para cada um de nós, aquele mesmo envio, né? Hoje o tema da palestra, né? Qual que é o tema? E faz o quê? E pregar. Mas o que nós pregamos? Essa chamada de nós, essa ordem de Deus para nós, é para anunciarmos o quê? Um monte de regras que Jesus nos deixou, falarmos para eles do Sermão da Montanha. O que nós anunciamos? Nós anunciamos uma pessoa. Nós anunciamos Jesus Cristo. Nós anunciamos o Emanuel. O que quer dizer Emanuel? Deus conosco. Jesus Cristo não é uma ideia que passou, um homem que existiu, que falou coisas bonitas, que deixou ideias registradas no passado. Esse Deus está vivo, está aqui no meio de nós, é promessa dele. Onde 2 ou mais se reunirem no meu nome, ali eu estarei. Deus está aqui, agora, no meio de nós, tocando os nossos corações. Ele que sabe do que nós precisamos, Ele que conhece as nossas vidas. Foi um Deus que tomou carne, foi um Deus que veio até nós, um Deus que tem um coração de carne, um coração que sofreu, um coração que sofreu o abandono, que sofreu a traição, todas as dores morais, as dores físicas. Esse é o nosso Deus, esse é o Emanuel. E o que isso quer dizer para nós? Que quando nós sofremos, nós temos um Deus que também sofreu, que sabe o que nós estamos passando e que nos derrama as suas graças necessárias. É esse Deus que nós somos chamados a anunciar. Esse Deus que marcou. Se nós fôssemos ficar aqui essa tarde, ouvindo como foi o nosso encontro com Jesus Cristo. Acho que a maioria de nós aqui, grupo de oração Espírito Santo, né, tivemos o nosso encontro com esse Deus que transformou as nossas vidas há mais de 30 anos. Né? Mudou tudo, mudou as nossas famílias. Deus fez uma santa revolução na nossa vida. Mas para nós falarmos desse Deus, para nós anunciarmos esse Deus com todo o nosso coração, com toda a alegria da nossa alma, o que primeiro nós precisamos? Antes de falar de Deus, falar com Deus. Primeiro vamos falar com Deus, vamos conversar com esse Deus, vamos conhecer esse Deus. Vamos pegar os evangelhos, que é onde nós tocamos a vida de Cristo, sabermos o que ele gosta, o que ele não gosta, como ele acolhia, como ele curava, o que ele falava, como ele se comportava nos lugares. E nós vamos buscando nele aquilo que nós queremos ser. Né? Como São Paulo dizia, ter os mesmos pensamentos de Cristo, os mesmos sentimentos de Cristo. E isso, o poder que a palavra de Deus tem, vai fazendo em nós. Quem é a palavra? É Cristo. Né? É Cristo. A palavra de Deus é o verbo que se fez homem. É o próprio Cristo. E ao lermos essa palavra, entrarmos nas Escrituras como um personagem a mais, nos colocarmos ali, no lugar daquelas pessoas, sentindo o que elas sentiam, o amor de Deus. A gente só ama o que a gente conhece. E quanto mais nós conhecemos, mais nós amamos. E aí o que isso vai acontecendo dentro de nós? Um desejo enorme vai crescendo em nós. Sabe quando os discípulos de Emaús iam caminhando, depois que eles descobrem que era Jesus, qual era a sensação que eles tinham? Que ardia o coração. Né? É esse amor de Deus,
né? Ardia o coração deles. E eles saíram correndo para anunciar que Jesus estava vivo, né? Essa é a maravilha que Deus faz conosco, né? Faz arder o nosso coração esse encontro, para que a gente possa anunciar Cristo. Precisamos primeiro fazer essa experiência, falar com Deus, conhecer esse Deus que se deixa conhecer. Aí sim nós vamos poder falar dele, né? Anunciar o seu amor. Eu vivi Deus me presenteou aqui bem, já posso falar, há 30 anos aconteceu isso. No começo, no nosso plantão de oração, era na Santa Terezinha. Quem que está aqui sem ser as servas que participou desse plantão lá na Santa Terezinha? A Maria Tereza, a Sônia. Bom, então, o grupo sempre foi aqui, mas o plantão íamos todas as servas para esse lugar, para a Igreja Santa Terezinha. E a Mônica, minha irmã, passou para me pegar, e fomos no carro conversando, conversa de mulher. E ela falando para mim, nossa, você não sabe, eu estou com um problema, eu estou com uma queda de cabelo absurda. Conversa de irmãs no carro, indo para o plantão de oração. E já tentei de tudo, já comprei tal produto, e eu falava de outro produto. Bom, fomos conversando, chegamos lá, tinha oração para preparar, né? Como até hoje existe, antes de nós atendermos no plantão, a gente rezava para Deus nos preparar. E estamos lá, gente, eu acho que eu tinha, sei lá, 1 ano no grupo de oração, recém-nascida. E aí estamos lá sentada, rezando, e a pessoa que coordenava a oração falou assim, engraçado, Deus está tocando uma pessoa que hoje, ela está muito preocupada com a queda de cabelo. Eu olhei para a cara da minha irmã, e as duas com o olho deste tamanho. Isso eu vou dizer para vocês, mudou a minha forma de me relacionar com Deus. Porque se eu tenho um Deus que se preocupa com a queda de cabelo, com o que eu tenho que me preocupar? Esse Deus cuida de mim nos detalhes. Mudou a minha forma de oração. Quantas vezes eu escuto as pessoas falarem, eu vou conversar com Deus, vou pedir para Deus, essa besteira? Nada na nossa vida é besteira para Deus. É um Deus que se interessa por tudo que é interessante para nós, por tudo que nos tira o sono, que nos faz feliz, que nos faz triste. É com esse Deus que nós precisamos nos relacionar. Esse Deus que nós temos que ter certeza que é por nós, que nos ama com o amor de todos os pais e de todas as mães do mundo. Então é nesta força, dessa loucura de amor que eu vou anunciar às pessoas, que eu vou tirar as pessoas, vou ser a luz que vai iluminar. Tem uma passagem que Jesus diz assim, eis que venho trazer fogo à terra, e como desejo que ele já esteja aceso. Que fogo é esse que Jesus veio trazer à terra? O fogo do amor de Deus. E como era desejo do coração de Cristo incendiar os corações com esse fogo. Só que agora, para quem que ele passou o bastão? Né? Quem que é responsável de levar este fogo do amor de Deus para o mundo? Cada uma de nós que está aqui hoje. Não viemos a passeio, né? Não viemos para passar algumas horas gostosas. Viemos para, mais uma vez, Cristo nos dar uma missão de levar o fogo do amor de Deus, de incendiar esse mundo com o fogo do amor de Deus. Tem um menino na internet, para quem tem Instagram, né, as redes sociais, o menino se chama Joaquim. E o perfil dele, vocês conhecem esse menino? Chama Original Joaquim. E como quando a gente segue muitos perfis católicos, o Instagram vai te mandando tudo, né, nesse sentido. E eu fui surpreendida por esse menino. E ele está dando uma entrevista, e pegaram um pedacinho da entrevista dele, ele deve ter, sei lá, 20 anos, 18 anos, não sei. E aí ele falava assim nessa entrevista. Começa a entrevista dele, ele falando assim, Uber para mim é o maior campo missionário que Deus me deu. Né? Mas no que eu entro no Uber, eu já começo a falar de Deus. Né? Aí ele diz, se alguma coisa acontece que eu não consigo falar de Deus naquele momento, antes de sair do Uber, eu falo para ele, ô amigo, dá uma força para mim lá no meu canal do YouTube, é Original Joaquim o nome. E aí o que ele fala? Ele fala, porque que eu sei?
que a hora que essa pessoa clicar no meu canal, o que vai estar lá no canal? A consagração a São José. Então, pronto, já peguei aquele coração. Mas aí eu vou pelo mundo. De repente, passa uma pessoa na minha vida e eu falo assim para ela, você já leu o Salmo 111? Aí a mulher se matava de rir, né? A mulher que estava entrevistando ele. Que a pessoa deve falar, hã? Né? Da onde que esse menino? Mas com certeza aquele Salmo 111 vai ficar na cabeça dela, ela vai chegar em casa. E quem é que vai fazer a graça acontecer? Deus, o Espírito Santo. Né? Ele vai nos usando. Então esse menino dizia assim, veja bem, ele falava. Né? Quando Deus deu essa ordem, ele não falou assim, Tereza, se por um acaso, no teu caminho, quando você estiver andando pela tua família, né, pelas pessoas que Deus pôs na tua vida, se por acaso você conseguir falar de mim, um pouquinho que seja, você fala. Foi assim que Jesus deu a ordem? Não. Ele falou, Tereza, ide, ordem de Deus, ide e anunciai a todas as criaturas. Nós não vamos escolher as pessoas que nós vamos falar. Ai, com essa fulana. Nós temos mania de fala no grupo de oração, fala de Deus, fácil, né? Todo mundo fala a mesma língua, né? Nós não podemos fazer isso. Aonde Deus nos colocar, aonde Deus, nós podemos ser o único evangelho que aquela pessoa vai conhecer. Um padre falou num recolhimento que eu fui, ele deixou uma frase que marcou a minha vida. Ele disse assim, nós não podemos colecionar ocasiões perdidas na nossa vida. Não podemos. Sabe quando você chega em casa, você foi numa festa, foi num chá, foi, sei lá, onde que você foi, e aí você volta para casa e fala assim, puxa vida, eu devia ter falado para aquela mulher que comentou isso, podia ter falado de Deus. Não vamos deixar passar ocasião nenhuma. Lembrem do Joaquim. Por um mundo com mais Joaquins eu tenho pedido a Deus. Né? Mas que Deus faça de nós, sem esse respeito humano, sem se ficar preocupada, o que a pessoa vai pensar de mim. Não é isso que nós estamos num tempo de anunciar, de ser luz nesse mundo que jaz nas trevas. Deus conta conosco. Uma coisa que nós precisamos compreender, Deus sabia que eu e você íamos estar aqui hoje, dia 19 de outubro de 2023, que o mundo estaria com uma guerra horrorosa acontecendo, que aqui no Brasil também as coisas estariam com um outro tipo de guerra que nós estamos vivendo, enfim. E mesmo assim, Deus nos colocou aqui, nesse momento, para nós fazermos a diferença, que a nossa vida seja útil, que a gente marque a vida das pessoas com o amor de Deus, que a gente incendeie o coração das pessoas com o amor de Deus. E o que nós vamos experimentar? Uma alegria indescritível. Falar de Deus, anunciar o seu amor, dizer que esse Deus está vivo, que se preocupa com ela. Para isso nós vamos precisar estar atentas ao outro, atentas, sair de nós mesmos, parar de olhar para os nossos problemas e não deixar passar uma amiga na nossa vida com uma carinha mais xoxinha, mais desanimada, que tudo seja ocasião. Fulana, estou te vendo um pouquinho triste hoje, você está um pouquinho abatida, te aconteceu alguma coisa? Vocês podem falar, mas Gisele, essa minha amiga, ela não é nada de Deus, sabe? Ela não reza nada. Melhor ainda, você já pergunta para ela, olha, vou rezar por essa situação que você está vivendo. Né? Você não acredita, mas eu acredito por nós duas. Então eu vou rezar, você vai ver que Deus vai transformar. E esse compromisso, né? Pegamos para nós, vamos levá-lo em oração, vamos pedir para Deus tocar. Deus nunca nos deixa sem resposta. O nosso Deus não perde batalhas. E Ele quis contar conosco. Quis contar. Eu lembro há muitos anos um padre que veio aqui, nos retiros que nós fazemos para servas aqui, ele dizia para nós, né? Nós somos extensões do amor de Deus no mundo. Nós somos os braços de Deus. Tem até um caso de uma igreja, se não me engano, na Alemanha, vocês vão lembrar desse caso, que caiu uma bomba e o crucifixo ficou sem os braços. Sabem dessa história? Não. E eles, quando chegaram nos escombros da igreja, viram o crucifixo
o corpo estava em ordem, mas os braços estavam estilhaçados, né? Então a igreja, restaurando tudo, começaram a pensar, e agora? E esses braços, né? O que nós vamos fazer? Quem que nós vamos achar que vai fazer os braços iguais? Até que o pároco da igreja, né, depois de muita oração, ele falou para eles, esse crucifixo vai ficar assim. Né? Nós vamos colocá-lo no lugar dele sem os braços, porque os braços, a partir de hoje, somos nós. Somos nós. Né? E isso, nós precisamos entender isso. Deus nos capacita. Olha, veja a beleza do trabalho daqueles 12. Qual foi a diferença? Eles confiaram em Deus. Eles acreditavam de todo o coração que aquele Deus cumpriria as promessas, que seria o Espírito Santo que falaria por eles, que seria a força do alto que os revestiria, que não era com as misérias deles que eles iam evangelizar, com a pequenez deles, com a falta de sabedoria deles. Não, eles seriam aqueles mensageiros da boa notícia. O milagre, gente, não somos nós, é Deus que faz. Mas nós não podemos ter papas na língua. Olha, tem um caso que não é para ninguém querer copiar, né? Tem ela é aqui da igreja, uma paroquiana, admiro 1000%. E ela foi num casamento, e sabe essas mesas de casamento que você senta e pessoas que você nunca viu na vida, talvez, estejam ali. E não deu outra. Ali tinha um casal, e ela sentou junto, e os filhos do casal vinham correndo na mesa, tal. Ah, que belezinha, que família linda, quantos anos de casados vocês têm? E mal sabia o homem com quem ele estava falando. Ah, nós temos, acho que 10 anos que eles estavam juntos, alguma coisa assim. Ah, não me diga, que igreja que vocês casaram? Ah, não, nós não casamos na igreja. A cara dela mudou. Como? Como assim você não casou na igreja? Não, nós não casamos na igreja. O rapaz era um ateu. Hoje eu conheço esse rapaz, né? Por isso que eu estou contando a história com conhecimento. E aí ela falou assim, você sabe que se você morrer amanhã, você vai para o inferno? Aí, na hora, aquele choque, né? Uma mulher que ele nunca tinha visto na vida dele, que até então estava super amável, que família linda, ai, que filhinhos bonitinhos. De repente, dizendo que o homem, se morresse, ia para o inferno. Bom, vocês imaginem o clima da mesa depois disso, né? E ela não só falou isso, mas falou, olha, vocês tinham que procurar um sacerdote, conversar com ele, arrumar essa vida, vamos dar um jeito nisso. Falou, foi embora, acabou o casamento. Dias se passaram, depois a mulher dele me contou, que ele chegou para ela e falou assim, engraçado, aquilo que aquela mulher falou no casamento não me sai da cabeça. Eu também não me sairia, né? Que se eu morrer, eu vou para o inferno, né? Bom, resumindo, eles casaram na Capela Santa Luzia, o mês passado, dia 8 de setembro. Né? Esse rapaz está fazendo direção espiritual a cada 15 dias, uma conversão maravilhosa na vida dele. Tudo por quê? Se sentou na mesa dele uma pessoa que ama Deus com toda a sua alma, com todo o seu coração, e que tem um zelo pelas almas. Ela não quer que ninguém se perca. Ela sabe que cada um de nós vale todo o sangue de Cristo. Então, Jesus veio para todos. Esse é o jeito dela, evangelizar. Mas olha que frutos maravilhosos. Se não fosse essa mulher nessa mesa desse casamento, esse casal vai saber se eu morresse amanhã não ia para o inferno. Né? Então, o que eu estou falando para nós fazermos exatamente, cada um tem a sua, mas não deixem passar a oportunidade. Veja, o que ela desejava, e por isso deu certo, era o melhor para a vida dos dois. Ela sabia que a graça de Deus, do sacramento do matrimônio, é fundamental na vida do casal. Então, o que ela passou foi um desejo de salvação. Por isso, Deus operou de forma extraordinária na vida dele. Usou aquela mulher. Usou o temperamento, ele usa tudo de nós, né? E faz acontecer. Então, nós não temos desculpas. Eu não sei falar, sabe? A outra lá sabe falar muito melhor que eu. Se nós somos homens e mulheres de oração, de intimidade com esse Deus, que cada vez que eu saio de casa, eu me coloco nas mãos, me entrego para o Espírito Santo, falo, Nossa Senhora, Maria passa na frente, olha para a minha agenda, olha os meus compromissos de hoje, olha essas pessoas que eu sei que eu vou encontrar, mas aquelas que eu não sei, a senhora já prepara, que o Espírito Santo me auxilie.
que pode dar errado? Sou uma mulher de vida sacramental, a minha confissão está em dia, comunhão sempre que eu posso, que é o alimento da minha alma, o sucesso está garantido. O sucesso está garantido porque é Deus que faz. Mas Ele quis nos usar. Né? Imagina passar pela nossa vida, né, deixando esse rastro do amor de Deus. Não há maior alegria, o que a palavra de Deus nos fala? Não há maior alegria no céu. Uma pessoa que se converta. E o instrumento para essa conversão pode ser eu, pode ser você. Não colecionar ocasiões perdidas. Já sair de casa com essa disposição no coração. Senhor, eu quero falar do Senhor, falar das maravilhas, contar para as pessoas o que eu vi o Senhor fazer. Tem uma passagem, é a primeira carta de São João, que ele diz assim. Primeira de São João, que era o quê, Priscila? 1, né? 13 e 4, é. Que ele diz assim, olha bem o que São João fala, depois eu pego. O que vimos e ouvimos, nós vos anunciamos, para que também vós tenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que a vossa alegria seja completa. Para que a vossa alegria anunciar. Quando nós anunciamos o que vimos, o que ouvimos, o que experimentamos do nosso Deus, nós estamos dando essa oportunidade que a alegria daquela pessoa seja verdadeira, seja completa, porque não existe felicidade sem Deus. Não existe. Né? Deus, eu não sei se é no Catecismo da Igreja ou no Fé Explicada, que começa o capítulo dizendo assim, que se Deus tivesse outro nome, o nome seria felicidade. Felicidade. É isso, a felicidade que as pessoas estão buscando nas coisas, nas pessoas, só Deus. E eu e você podemos conduzir essas pessoas para a fonte da verdadeira felicidade. Gente, façam essa experiência. Façam essa experiência. Hoje, a Clô, cadê a Clô? Deu essa testemunha, né? Deus a usou para confortar uma pessoa. E ela falou para mim, eu saí numa alegria, numa transformação do coração, porque esse é o fruto de falar de Deus. Deus nos renova. Todas nós aqui que pregamos, que falamos, podemos falar isso. Tem dia que nós estamos o pó. E temos outra, temos que ir para outro lugar, que eu vou falar. A hora que a gente está falando e a hora que termina, que era para a hora que você falar, agora acabou, renovada, pronta para outra. Deus nos renova. Deus nos capacita. Não, experimentem hoje. Hoje. Pensem numa amiga que faz tempo que você não fala, que está distante de Deus, que às vezes até você já rotulou como essa aqui. Sabe quando você fala assim da pessoa? É essa aqui, essa. É essa que hoje você vai mandar. Olha, fulana, hoje eu estive no grupo de oração, rezei por você, fiquei pensando em você. Né? Chama de volta. Né? Nós precisamos. Olha que coisa linda que um padre do livro que eu usei para estudar, ele fala. Cristo quer amar cada uma das pessoas ao nosso lado através do nosso coração. Cristo quer amar cada pessoa ao nosso lado com o nosso coração. Nós podemos fazer aquela pessoa se sentir profundamente amada. Nós sabemos o que faz um telefonema para uma pessoa que é sozinha. Né? Um dizer, lembrei de você, rezei por você hoje. Tantas formas de manifestar esse amor de Deus, compreendendo, ouvindo. Às vezes a pessoa só precisa disso, de alguém que escute. E nós vamos permitindo que Deus ame aquela pessoa através de nós. Ide por todo o mundo. Né? Anunciai esse Deus que está vivo. Veja, São Francisco, ele dizia assim, pregai o Evangelho. Se preciso, use as palavras. Se preciso. O que ele quer dizer? Como que nós temos que pregar esse Evangelho? Com a nossa vida, com o nosso modo de viver, com o nosso modo de falar, com o nosso modo de vestir. Tudo em nós precisa gritar Cristo para os outros. Tudo em nós.
precisa levar o outro para o encontro com Cristo. É isso que Deus espera de nós. Então, às vezes a gente precisa olhar para nós e falar, meu Deus, será que a minha vida, como a Sumara falava no começo, né? Parar e olhar, né? O que na minha vida ainda impede as pessoas de se encontrarem com Deus? Né? Dentro da minha casa, eu não preciso, né? Principalmente, às vezes, na nossa casa, que a gente não pode ficar com a Bíblia embaixo do braço e falando versículos Não, né? Mas a nossa maneira de ser. Será que quando eu volto da missa, na minha casa, eu volto mais feliz, mais bem-humorada, mais companheira, mais amiga? Ou eu volto com a cara amarrada, emburrada, já faço um inferno na vida dos outros, antes de eu ir para a missa porque eu estou atrasada, quando eu volto é outro inferno porque eu cheguei e as coisas não estão prontas. As pessoas vão percebendo, né? Que espírito que nos move, para onde essa mulher foi que voltou pior? Né? Às vezes nós afastamos as pessoas de Deus em vez de aproximá-las. Então pedir que o Espírito Santo venha nos incomodar, venha nos dar um espírito de alegria, um espírito de fortaleza, de bom. Tem uma passagem na Bíblia que quando eu li, é um versículo que diz assim, eu acho que é o último capítulo de memória, como que a gente fala, visual, né? Do livro de Zacarias, se não me engano, hein, gente? Mas que diz assim, que o autor, a pessoa dizia assim, Senhor, dá-me um espírito de oração e de boa vontade. Um espírito de oração e de boa vontade. Se nós tivermos esses dois espíritos, oração, boa vontade, atuando em nós, aí eu já poderia aumentar a lista, bom humor, alegria, sorriso, né? São José Maria Escrivá, ele dizia assim, como é bom ter ao nosso lado caras sorridentes. Não é uma delícia isso? Você tem uma pessoa animada, bem-humorada, que te puxa para cima, que tem sempre uma palavra boa. Precisamos ser nós. Nós temos todos os motivos do mundo para sermos essas pessoas que arrastam para Deus. Temos um Deus que nos ama com loucura, que criou o mundo inteiro para nós, que fez maravilhas pensando em nós, nos diz a palavra de Deus. Quando Deus criava o mundo, éramos um pensamento de Deus. Todas essas coisas maravilhosas, eu posso dizer, Deus fez para mim. Né? Deus fez para cada um de nós. Esse Deus que nos ama, envia o Filho dele, mesmo que só eu existisse no mundo, Jesus viria e morreria, derramaria todo o sangue dele por mim. Como se tudo isso não bastasse. Ele me liberta das trevas, me liberta das forças do mal, abre os céus para mim, ele me garante o céu, me deixa quem? Uma mãe, me deixa uma mãe amorosa, cuidadosa, que tem o poder de antecipar a hora do milagre de Deus na minha vida. Pelo amor de Deus, que motivo que nós temos para estar triste? Me diga, né? Se eu tenho esse olhar de que dizia São Paulo, tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Tudo concorre. Senhor, me empresta teus olhos, nessa situação eu não estou conseguindo ver. Né? Como que as coisas vão dar certo? Deus vem, Deus nos socorre, Deus nos dá essa visão sobrenatural. Ele cura os nossos corações. Ele se escondeu na Eucaristia para curar a nossa alma, para ser o alimento que nós precisamos. Nada nos falta. Nada nos falta. Nós temos um tesouro que não podemos guardar só para nós. Por isso, mais uma vez, Deus nos grita hoje, ide, olha para quem está do teu lado, e fala, ide, aonde Deus te colocar, ide com coragem, ide com ousadia, ide com alegria, é isso que Deus espera de nós, nós vamos propagar esse incêndio do amor de Deus no mundo, né? Dizer para as pessoas, eu rezo por você, se você não acreditar, eu te convido, vem comigo, esse grupo de oração, né? O que significa nas nossas vidas? Meu Deus, é o amor de Deus nas pessoas que rezam por mim, que se interessam pela minha vida. Tragam amigas que precisam disso, que precisam viver isso com vocês. Né? É uma obra de amor, né? É uma obra de caridade, um convite para um grupo de oração. Né? Saiam do comodismo, que o Espírito Santo hoje vinha tirar a gente dessa preguiça espiritual, né, do jeito que tá bom, não, pode ser muito melhor, né? Pode ser, sempre Deus faz melhor na nossa vida, vamos ser generosas com Deus, né? Vamos dar tudo de nós nessa ordem que Deus nos dá, e Ele nunca nos decepcionará, enquanto nós cuidarmos dos outros,
das outras almas, que todas nos interessam, porque Jesus veio para todas, o próprio Deus vai cuidar dos nossos. Ele mesmo vai cuidar da nossa família. Não vai nos deixar desamparados nem um minuto. E Nossa Senhora, Rainha dos Apóstolos, nós temos essa grande parceira na nossa evangelização. A gente vai pedindo para ela: mãe, prepare esse coração. Eu vou ligar para minha amiga. A senhora já passa na frente, já prepara esse coração para que ela aceite o meu convite. Próxima quinta-feira, vai faltar cadeira nesse salão. Todo mundo com a amiga debaixo do braço, né? Trazendo para provar, fazer a experiência desse grande amor de Deus na nossa vida. Amém, meninas? Podemos contar com vocês? Amém. Eu e minha casa servirei